A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fernando e esse é o primeiro programa Café com Bíblia na Orion TV. Eu quero agradecer a Deus por esse programa cujo objetivo é trazer esclarecimento sobre temas bíblicos. E nesse primeiro programa nós vamos tratar do tema prosperidade. Para falar desse tema, temos o nosso convidado ao meu lado, o pastor Rony Clayton. Ele é presidente da Igreja Batista de Serquilho, membro da Confraria Café Brasil e é pastor batista desde 2003. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa da Orion, e tá tudo bem. É uma alegria ser o primeiro convidado, né, do programa. É um tema complexo, né, que diante das muitas vozes que temos por aí, né, mas estamos juntos e vamos bater esse papo aqui agora. Tá joia. Havíamos um outro convidado, o pastor Joel Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Tietê. Porém, o pastor Joel está com um probleminha de saúde e não pôde comparecer nessa manhã. Mas deixa o nosso abraço aqui, pastor Joel. Espero que esteja acompanhando e venha desfrutar também dessa audiência. A todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela Orion TV, aos amigos que estão nas redes sociais, meu muito obrigado pela sua atenção. Bom, o tema é prosperidade. Muitos evangélicos acham que pelo fato de serem filhos de Deus, devem ser necessariamente ricos financeiramente, e o argumento que usam é que se a Deus pertence a riqueza, então os seus filhos têm que ser ricos também. E o pior de tudo é quando se ensina que o crente que não prospera, que ele não enriquece, é por motivo de vida espiritual, falta de fé, algum pecado que impede a sua prosperidade. O texto usado para essas afirmações se encontra em Ageu, capítulo 2, versículo 8, que está escrito: "Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos." Nós vamos discutir esse tema aqui, vamos trazer esclarecimentos. Você pode enviar também a sua pergunta pelo WhatsApp no número que irá aparecer logo mais. Pastor Rony, tema da teologia da prosperidade, muito difundido e pregado em nossos dias. Como é que nós podemos definir esse tema da prosperidade? E prosperidade seria apenas acúmulo de riqueza? Então, Fernando, esse é um tema tão complexo, né, a prosperidade, porque, de modo geral, as pessoas têm a ideia de que a prosperidade é apenas o recurso financeiro ou o acúmulo de bens. Né? O acúmulo. Então, uma pessoa que é próspera quer dizer que ela tem o melhor carro, o melhor celular, a melhor casa. E isso não encontra o respaldo bíblico para dizer que uma pessoa só é feliz ou só é próspera quando ela tem bens materiais, né? Diante desse tema, eu fui dar uma olhada em alguns personagens, né, que a gente tem em alta consideração, como, por exemplo, Paulo, e eu fui lá ver o currículo de Paulo, aquela descrição grande que ele fala a respeito dele, dos açoites, das prisões e tal. É muito interessante pensar que se Paulo entregasse o currículo dele em uma igreja nossa, é bem possível que ele não passaria. Para ser pastor batista, eu precisei entregar a certidão negativa do Serasa, certidão negativa do SPC, antecedentes criminais e uma série de documentos que Paulo ali nos antecedentes criminais, por exemplo, foi condenado, né? Foi açoitado muitas vezes e tal, ele nem passaria, né? E ninguém ousa falar que Paulo não foi uma pessoa próspera. Ninguém ousa falar isso. Então, essa teologia da prosperidade que vai ganhando força durante o nosso século, vai ganhando força, eu não tenho base para falar que uma pessoa que possui bem quer dizer que ela é próspera. Não tem base bíblica para isso.
A concordância de Strong define a palavra prosperidade da seguinte forma. Olha só que interessante. Ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Conduzir por um caminho fácil, direto. Depois há outras definições como garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Essa palavra também se aplica ao sentido material. Porém, nós conseguimos, através dessa concordância, trazer uma definição que prosperar é melhorar de condição. Aquele que melhora de condição, ele é próspero. Progredir, crescer, desenvolver e enriquecer faz parte do termo prosperar. Me parece que as pregações da teologia da prosperidade, ela enfatiza apenas o termo enriquecer. Exatamente. E o próprio crescimento pessoal, né, ele fica de lado. O crescimento pessoal é ignorado, né? É. O crescimento intelectual, emocional, espiritual é ignorado, né? Porque eu preciso mostrar prosperidade. Então, como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou próspero só tendo o intelecto ou dormindo bem? Né? Eu fiquei pensando sobre isso, sobre dormir bem. Dormir bem à noite é um sinal muito grande de prosperidade. Sim. Eu posso deitar, dormir tranquilamente. Pastor, por que hoje o tema da prosperidade ele é tão bem aceito e as pessoas buscam tanto, com tanta ênfase, esforços para a prosperidade financeira e se esquecem justamente de que essa prosperidade intelectual, emocional, a prosperidade da própria saúde física acaba ficando de lado e apenas o foco financeiro fica em evidência? Bom, os cultos, eu nunca participei, não participei muito de cultos com a teologia da prosperidade, mas vejo pela televisão, toda hora, muitos pregadores insistindo, pregando e tal. Num culto deste, o que acontece é que no mesmo culto tem várias respostas. Tem várias respostas. Então, no mesmo culto, se você está doente, você vai receber a cura. Se você está infeliz, você vai ficar feliz. E se você está passando por dificuldade na sua vida familiar, você vai ter a resposta. E aí o auge é o seguinte, olha, você já abraçou tudo isso aqui, já melhorou, agora presta atenção. Você vai contribuir, porque você vai sair daqui e vai ganhar 10 vezes, 15 vezes mais. Então, no mesmo culto tem todas as respostas. Então, a teologia da prosperidade, por exemplo, no tempo de crise, que todo mundo passa por crise, muitas igrejas começam a insistir ainda mais. Você está em crise, então você vem, contribua e vai receber mais. Então, na mesma reunião, eles vão tendo mais respostas para aquilo que vai no seu coração. Então, se ele está em crise, eu preciso buscar alguma coisa para resolver a minha crise. Só que ela não percebe que ela está ainda mais dilapidando o seu patrimônio, o pouco que ela tem, para poder alcançar, né? Então, eu vi um pregador, ninguém falou para mim, Fernando, sim, eu vi um pregador na televisão. Ele estava pregando e ele disse assim, se você não acredita que Deus vai te abençoar, ele é meio desbocado, né? Ele falou assim, você é trouxa. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu estava zapeando, eu falei, não, vou ver o que esse cara vai falar. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você tem que entender que Deus, ele te abençoa. E eu acredito tanto nisso, o cara falando, não sou eu, presta atenção, não sou eu. Eu acredito tanto nisso que eu vou te dar um dinheiro e daqui um ano você volta e me fala quanto Deus fez você prosperar com esse dinheiro. E ele tirou várias notas do bolso de 100, começou a dar de 100, aí foi acabando as de 100, deu as de 50, depois deu mais umas de 20. Olha, daqui um ano eu volto aqui, porque Deus tem que te abençoar. Eu não sei o que aconteceu no final, mas as pessoas acreditam nisso. Como acreditam, por exemplo, que se você der uma oferta de R$700, como o ano era 2007, e Deus gosta dos números, Deus vai te abençoar.
Então as pessoas vão acreditando, porque elas têm necessidade. Mas isso, pastor, ela não entra aí uma discrepância ou um mau entendimento acerca do que é o culto? Porque, ao meu ver, essas pessoas elas estão indo para os templos, em vez de apresentar o seu culto racional a Deus, elas estão sendo movidas por interesse. E justamente nessa resposta do pastor, fica evidente que é uma barganha, é uma troca de interesses. Eu vou porque eu preciso de uma cura, eu vou porque eu preciso de um emprego. Tudo está atrelado a algo que eu preciso. Parece que o culto ele mudou de sentido. Em vez da nossa adoração ser direcionada para Deus, nós nos achegamos com uma série de pedidos, onde Deus seria o obrigado, o nosso servo, em realizar os nossos deleites. Parece que é isso que está acontecendo. A gente vai começar a ir para outros lados, né? Mas eu já saí de um... Eu tenho 39 anos, né? Eu sei que não parece que eu tenho muito mais. Mas eu vou para a igreja desde quando eu tenho 1 ano de idade. E uma vez eu saí da igreja, a minha igreja era uma igreja pequena, em Mauá, no Grande ABC, segunda igreja batista de Mauá. E um dia, saindo do culto, uma pessoa falou assim: nossa, o culto tá meio michuruca hoje, né? Tá meio michuruca, assim. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Porque teve música, teve adoração, teve palavra, teve desafio. E para você não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Então, essa geração, a nossa geração, essa geração que estão indo na igreja agora, ela está indo para ser servida. Para ser servida e ter as respostas para as suas angústias. Cultuar a Deus, adorar, estar ali numa devoção, num sentido de que eu estou aqui não para ter as minhas angústias, mas para, como diz lá em Colossenses, que Jesus tenha a preeminência, seja o primeiro, seja a primazia. Isso está muito longe do que está realizando nos cultos. Então, eu já vi algumas pessoas falarem, eu já sou pastor desde 2003, como você falou. Pastor, eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta missionária, e a coisa não está acontecendo, né? Então, parece que Deus tem obrigado, né? Tem uma obrigação. Deus é obrigado a me abençoar. Quando você vê lá Deus falando com Abraão, fala: "Se tu uma bênção". Você vai receber, você vai ser muito abençoado, mas seja também uma bênção. É melhor dar do que receber. Sim. A mão que dá com a mão direita, a mão esquerda não veja. Então, esses textos, quando a gente vê lá, Jesus fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esses textos parecem que some da cabeça das pessoas, né? E é algo que passa realmente desapercebido. Eu gosto muito, pastor, do Salmo 73. E aí, observando o Salmo 73, nós começamos a nos questionar justamente esse problema da prosperidade financeira. De onde vem a prosperidade financeira? De Deus ou de Mamon? Porque no Salmo 73, Asaf, ele observa os ímpios prosperando, a sua casa crescendo, seus filhos crescendo, se multiplicando, e parece que nenhum problema os acomete, enquanto muitos dos justos, dos fiéis, estão passando por angústia, por necessidade. E no Salmo 73 nós vemos uma certa crise de Asaf, e a sua crise ela só é resolvida quando ele começa a observar a graça de Deus, o benefício de Deus no tempo eterno, na recompensa que vem do alto. A prosperidade ela não entra em choque justamente por isso, por nós observarmos o momento, por nós observarmos as coisas aqui da terra. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que aonde está o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração, né? Então, nos cultos da teologia da prosperidade, você vai ver pouca mensagem sobre salvação. Você vai ver grandes pregadores da televisão que antes pregavam
salvação, um não crente assistia, se convertia, acontecia mudança. Hoje a pregação é uma pregação mais para crente, porque no final vai ter um pedido de oferta e aquela coisa. Então, esse sentido de que eu tenho que cultuar a Deus e o que Ele vai me abençoar a maneira que Ele quer, não interessa mais. Porque o que interessa é viver bem aqui na Terra. O que interessa, eu costumo comparar isso, eu trabalhei em agência de viagens, e tem umas propagandas de agência de viagens que são maravilhosas, né? Aqueles paraísos, a Polinésia, aquela coisa. Então, alguns cultos são assim, olha, você tem que vir para viver bem aqui na Terra. Você vai ter um carro agora, mas essa não é a nossa pregação. Isso não é a Bíblia, isso não está... O interesse de viver bem aqui. Então, o Salmo também 112 vai falar que o que era mais importante era estar com Deus, saber o que Deus quer de mim, saber a importância de ter o conhecimento, de cumprir os mandamentos de Deus. Esse deveria ser. Então, se eu estou cumprindo os mandamentos e Deus me abençoa, amém. Se eu estou cumprindo os mandamentos e ainda não alcancei algumas coisas que eu gostaria de alcançar, é só ir para Hebreus e ver a galeria da fé, e no finalzinho lá está escrito o quê? E nenhum desses alcançou a promessa. Viveram sem alcançar a promessa. Viveram sem alcançar. Agora, alguém ousa falar que aqueles homens não foram prósperos? Então a gente é uma inversão, é a cultura do fast food, né? Sim. Então se o pastor, eu comecei a pregar com 15 anos, 14 para 15 anos, né? Então algumas vezes eu preparei um sermão e fiquei imaginando, não, esse sermão é para receber muito elogio lá na porta, no final, né? E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Depois chega lá um dia que você não está muito preparado, está cansado, não está muito inspirado, e chega alguém e fala, puxa, pastor, hoje foi realmente muito bom e tal, mas eu não posso ter expectativa de agradar o meu espectador. Eu não quero agradar. Eu preciso, aquele dia, eu preciso falar o que precisa ser falado. Só que aí é que vem, as pessoas querem ser agradadas. Elas querem, aquele dia o pastor tem que falar um sermão que vá, não vai confrontá-la, mas vai passar a mão na cabeça, ô filhinho, vem aqui, Deus é tão bonzinho. Olha, vem aqui, você dá o dízimo aqui, você vai ganhar um carrinho. Então, como se diz, massagear o ego. Massagear o ego. Então, eu tenho que fazer carinho nas pessoas. Então, essa troca, pastor Fernando, é isso. As pessoas estão trocando. Eu não estou lá para cultuar, eu estou lá para receber. Certo. Esse é o problema. Então, aí mas não só financeiro, né? Eu quero receber paz, eu quero receber uma boa música, eu quero receber uma mensagem que vai me deixar felizinho para ir para casa, etc. Eu já vou deixar uma pergunta aqui, pastor. Vá pensando na resposta. De onde vem a prosperidade financeira? Quem é que enriquece o homem? Tanto o justo como o injusto. Você, nosso telespectador que nos acompanha pelas redes sociais, está aí um número no WhatsApp, faça sua pergunta, interaja conosco. De onde vem, pastor? Quem é que prospera? Quem é que enriquece o justo e o injusto? Eu gostaria antes de ter uma visão pastoral, eu quero ter uma visão importante assim, olha. Durante bastante tempo, e ainda tem isso, se um vizinho seu tinha um Fusca, passa um tempo, ele compra, sei lá, um Renault Clio. Passa um tempo, ele muda para um Vectra. Passa um tempo, ele compra um Fluence. É comum as pessoas acharem, o que será que está aprontando? O que será que ele... Olha, estava com Fusquinha outro dia aí, agora já está com um carrão. Então, na nossa cultura, ser rico é um problema. É um problema. Apesar da pregação para enriquecimento,
ser rico ainda é um problema. Então, existe alguma coisa que precisa ficar clara. Nada acontece de um dia para o outro. Então, se você estudar, se você se preparar, se você for uma pessoa que busca o crescimento pessoal, e não parar no tempo, as coisas tendem a acontecer. Acontece que Deus vai abençoar. Eu costumo fazer, Fernando, uma ação na porta de concursos públicos. Então, quando tem concurso, eu vou para a porta, escrevo uma cartinha e coloco assim: olha, que bom que você decidiu mudar de vida e etc. Tá? Entrego um folheto, entrego uma caneta, às vezes um lápis, e entrego ali na porta do concurso público. E aí a pessoa vem e fala assim: pastor, ora por mim. Ó, vou orar, com certeza. Mas você estudou? Aí a pessoa fala: não estudei. Fala: então, olha, desculpa, não vou nem perder minha oração com você. Porque tem aqui centenas que estudaram. Deus é obrigado a te abençoar porque você orou em detrimento aos outros? Então, as coisas são claras. Agora, se você se dedica à oração, Deus te abençoa e você pode alcançar a riqueza, os bens materiais, mas não é uma obrigação. Isso que eu ia perguntar, pastor. A resposta nos diz a respeito de uma preparação no mercado de trabalho, através de cursos, de uma faculdade, mas quem faz isso obrigatoriamente vai prosperar? Exatamente. Porque existem a questão e exemplos bíblicos de homens que foram prósperos pelo querer de Deus, que Deus interferiu na sua história e prosperou ele, né? Mas nós vemos outras pessoas que, por mais que elas se esforçam ou que se esforçaram, elas não atingiram a prosperidade financeira como talvez almejariam ou aos olhos de outros deveria ser. Como é que a gente encaixa tudo isso no querer e na vontade de Deus? Exatamente. Lá em Mateus, a gente vai ler a oração que Jesus nos ensinou. Ele vai dizer o quê? Seja feita a tua vontade. Então, Fernando, a gente entende que Deus é que controla. Você lê o texto no começo que Deus é o dono do ouro e da prata. Lá no Salmo vai dizer que Deus do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. E mesmo assim a gente quer condicionar, nós queremos condicionar que Deus me entregue um pouquinho disso. Então é a vontade dele. Agora, fica mais difícil se você não prepara, se você não estuda, se você não se esforça, se não acorda cedo, se não se dedica. Fica mais difícil. Mas aí a gente tem que voltar no começo. O que é a prosperidade, então? É recurso financeiro? Não, não é. Eu, quando decidi ser pastor, e ser pastor batista, que tem outras implicações, eu já sabia que eu não seria rico. A minha esposa, Ana Paula, que deve estar assistindo, espero que esteja assistindo. Quando eu fui conversar com ela que eu queria me casar, eu queria casar logo, eu disse para ela: eu vou ser pastor. Pode ser que eu não tenha um carro zero, pode ser que eu não tenha isso, pode ser que eu não tenha aquilo. Então, tudo que eu tenho hoje é muito, mas muito mais do que a minha expectativa. Porque eu sabia que eu estava dedicando a minha vida para uma vida de abnegação. E se Deus me abençoou e eu tenho o que eu tenho hoje, as minhas filhas, um carro, a esposa, a minha casa é uma casa habitável, não é? É muito mais do que eu esperava ter. Então a gente fala sobre esperar em Deus, fala que Deus controla tudo, lê que Deus controla tudo e mesmo assim queremos condicionar que Deus tem que me abençoar. Quando eu vejo uma pessoa, um dia eu estava doente e uma pessoa falou: eu quero orar por você. Colocou a mão na minha cabeça, que não era comum na minha formação, colocou a mão na cabeça, apertou assim e falou: Senhor, nós não aceitamos essa doença. Nós determinamos que essa doença saia. Eu nem consegui orar. Eu nem consegui orar, porque quem sou eu para determinar? Então, o problema é
que as pessoas vão para a igreja e não leem a Bíblia e nem acreditam naquilo que pregam. Porque se a gente olhar para Jesus, alguém ousa falar que Jesus não foi próspero na sua vida? Alguém ousa dizer que Jesus não mudou a realidade do mundo com a sua vida, o seu ministério de 3 anos ali vivendo? Ninguém ousa falar isso. Ninguém ousa falar que os discípulos, que a gente, no contexto histórico, não está totalmente provado, né, como eles morreram, mas tem lá vários argumentos históricos que foram apedrejados, crucificados e queimados e etc. Alguém ousa falar que os apóstolos não foram prósperos? Exatamente. Então a gente precisa olhar para a Bíblia e ver o que a gente está esperando hoje. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, viajava num barquinho, viajava descalço. Agora na Páscoa, na entrada triunfal, entrou num jumentinho. Ele não entrou numa limusine, não entrou nos aviões, né? Na época dele, talvez ele entraria na cidade aí com um fusquinha, mas hoje os grandes pregadores estão disputando quem tem o melhor avião. Né? Então... E esse exemplo é o que acaba sendo transmitido e aceito pela maioria das pessoas, e acredito que isso seja um modelo que muitos estão seguindo. Exatamente. Deixando a própria Bíblia, a palavra de Deus, para seguir esses exemplos. Sobre um modelo interessante, eu me lembrei agora, o primeiro carro que eu comprei foi um Fiat Uno, depois de casado, né? Um Fiat Uno 88, era um carro da igreja que meu pastor usou, aí eu ia ter bebezinho, então compramos o carro da igreja. E eu estava ali dirigindo o carro, lá em Mauá, pensando na vida, que minha esposa ia ter bebê e tal, aquela coisa toda. Quando eu olhei assim, precisava arrumar algumas coisas no carro, eu estava pensando como é que eu ia arrumar dinheiro para aquilo. De repente parou um carro na minha frente. Era um A3, novo, zero, assim. Sim. O carro parou porque ele queria entrar na esquerda. E aí eu fiquei esperando ali. Quando eu vi, era o pastor da igreja que estava entrando. Eu comentei com um amigo, falou, olha, estava assim, o pastor entrou com um A3 e tal. Ele falou, não, vou te explicar. Essa igreja tem a cultura de que os pastores só podem ter esse tipo de carro. Esse modelo de carro para cima. Não é? Porque o pastor tem esse carro, o outro nível tem esse outro carro e tal, porque ele é o modelo. Ele é o modelo. Ele é o modelo, ele é o exemplo, né? Sim. Então, o modelo que eu tenho que seguir é o modelo de Jesus, não é o modelo do... Esse é o modelo capitalista. Exatamente. Não é esse modelo não encaixa na nossa teologia. Não quero dizer também, a gente tem que... Não sei se vai seguir ainda, quanto tempo a gente tem. Vamos. Né? Mas não quer dizer também que uma pessoa que está nos assistindo ali... peraí, mas eu tenho um A3, eu tenho uma casa com piscina, eu tenho fazenda, eu tenho empresa. Não quer dizer que você não é de Deus. Olha, quando a gente encontra uma pessoa rica, mas que ela entende que tudo aquilo que ela tem foi porque Deus a abençoou, é muito diferente. Já encontrei pessoas ricas que têm um coração generoso, que têm um coração abençoador. Fernando, eu faço viagens para a África, viagens humanitárias para a África e missionárias. Já fiz 4, vou fazer a 5ª agora. O ano passado eu achava que não ia. E aí uma pessoa de posse me ligou e falou, pastor, eu vou também na viagem e pode ficar tranquilo que eu vou comprar a sua passagem. R$8.000, porque o dólar estava caro, estava muito alto. Ele foi, comprou a passagem, mandou para o meu e-mail, não contente, comprou um seguro viagem. Então, mas ele falou, ele me explicou, depois eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, pastor, Deus me abençoa. Eu acordei um dia e falei assim, vou depositar um dinheiro para a igreja, que a igreja dele é uma igreja muito grande, estava com dificuldades. Ele depositou o dinheiro para a igreja. Ele disse que, passado ali uma semana, ele recebeu
uma gratificação da empresa. Mas ele me explicou que vários momentos da vida dele, ele entendia que Deus foi abençoando e ele foi sendo generoso e Deus continua abençoando, mas ele entendia, eu não faço troca com Deus. Eu dou sem esperar receber em troca. Essa é a nossa teologia. Sim. É isso que a gente acredita. O problema é esse, que as pessoas estão fazendo essa troca, essa barganha, essa coisa que não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Não é na espontaneidade, não Exatamente. é feito por amor, é por interesse. Pastor, agora para equilibrar essa balança no nosso tema. Uhum. Os nossos telespectadores podem pensar assim, poxa, mas o pastor Fernando e o pastor Rony são contra a prosperidade financeira, o enriquecimento? Claro que não. A pergunta é pecado cristão buscar riqueza? Não é pecado buscar a riqueza. Não está errado você querer melhorar de vida, dar uma condição de vida para a sua família. O problema é quando isso se torna o seu tesouro, quando isso se torna a única coisa importante para você. É comum, Fernando, nas igrejas, não só nas igrejas que eu participei, mas em outras igrejas, na convivência, eu vejo, as pessoas, quando eu morava em Mauá, por exemplo, quando alguém comprava uma casa na praia, eu ficava feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque ela conseguiu, mas logo a pessoa sumia da igreja. Sumia, desaparecia. O que aconteceu? Não, pastor, é que agora eu comprei a casa na praia, agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir. Então, ela pediu para Deus abençoar, mas na hora de ser uma bênção, ela não conseguiu. É comum também, as pessoas vêm e pedem, pastor, eu preciso... eu sou um privilegiado, Fernando. Na minha igreja, não tem nenhum membro da igreja desempregado. E normalmente os desempregados ficam pouco tempo desempregados. Mas não é porque está ali no manto de prosperidade, é porque um conversa com o outro, a gente começa a pedir oração, um manda o currículo e tal, e rapidamente consegue uma posição. Mas é comum acontecer, pessoas vêm e pedem oração pelo emprego, quando consegue o emprego, não volta mais nem para agradecer. Então, não é errado a pessoa ser rica, mesmo, muito pelo contrário. Eu quero que mais e mais pessoas tenham uma condição para poder suprir as necessidades da sua família. Sim. Mas isso não é o principal. Vamos pegar os apóstolos, estavam lá no barquinho, o seu ganha-pão, eles entendiam de pesca, não pegaram nada naquele dia. Jesus vem e fala, olha, vamos lá, vamos jogar a rede de novo. Jesus, a gente entende do negócio de pesca, já pegamos a noite inteira, não pegamos nada. Vão lá, enche o barquinho, quase que o barquinho vira. Quando chegam na praia, Jesus fala, ó, tudo bem, você entendeu que eu posso fazer isso aqui por vocês, mas é o seguinte, venham e sigam-me. O texto fala assim, e eles deixaram tudo. Isso vai entrar aqui, pastor, nesse texto. Eu separei aqui 2 textos para o senhor comentar. Mateus 6,33 está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, ele diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Primeiro, Mateus 6,36, ainda bem que você leu corretamente o texto, né? Porque o texto diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. O que são estas coisas? O texto acima vai falar que é o que comer, o que vestir, e etc, etc. Até esse texto é usado
por muitas pessoas erradamente. Eu já vi muitos pastores que diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem outros que usam ainda: e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o texto é simples: buscai primeiro o reino de Deus. E o que acontece? Se eu colocar a minha prioridade em ser rico, em possuir, não tem espaço para o reino de Deus. Eu passei muito tempo ouvindo as pessoas dizerem sobre as prioridades. O que são prioridades? Coloca lá: Deus, família, trabalho, ou trabalho, igreja, Deus, trabalho, família, tal. É muito difícil falar isso. Eu quero saber o seguinte: olha, primeiro eu busco a Deus. As outras coisas, cada hora vai ter sua prioridade. A sua prioridade. Domingo de manhã, 9 horas, para mim a prioridade é a igreja. Mas eu sou pastor. Pastor, eu não posso... domingo, 9 horas da manhã, eu não posso ir para a igreja. Por quê? Não, porque domingo é o único dia que eu durmo mais. Não, a sua prioridade é essa. Eu não posso trocar as prioridades das pessoas, né? Mas você pode fazer uma escolha da sua prioridade. O outro texto, o problema é o amor ao dinheiro. É o amor, é a devoção. Eu conheci uma pessoa, Fernando, que ele tinha muito amor ao dinheiro. Era um cristão, se diz cristão, graças a Deus, pela convivência com ele, eu percebi que ele mudou muito, mas o amor dele era tão grande ao dinheiro que ele não ficava contente se não tivesse dinheiro na mão. Eu conheci um outro homem que ele me mostrou assim, na casa dele, um cofre, e ele falou que no auge da vida dele, um cristão, ele mostrou o cofre e disse: eu não ficava feliz se aquele cofre não tivesse $30 mil. Quando baixava para 20 mil, 25 mil, ele trabalhava muito mais para que aquele cofre ficasse com $30 mil. Ele só ficava feliz, só dormia em paz se ele tivesse $30 mil no cofre. Então esse é o problema, que o amor ao dinheiro. Então, a sua devoção ao dinheiro, devoção, porque quando a pessoa tem isso, e aí vem os males, os males em sequência. Por que vem os males? Porque a devoção dela é o dinheiro. Então não importa a família, não importa as pessoas, não importa o caráter, não importa... Ela vai se gastar em prol de conquistar esse dinheiro, é isso? De conquistar e de possuir. E é muito interessante que algumas pessoas se dedicam tanto, mas não usufruem. Exatamente. Não usufruem. Eu vi uma entrevista com Abílio Diniz e eu gostei muito do que ele falou. O senhor gasta dinheiro com helicóptero, com isso, com aquilo. Falou: o dinheiro é meu. Eu tenho que gastar enquanto eu estou vivo. E depois que eu vou morrer, meus filhos, a família vai gastar. Agora eu vou gastar o que é meu enquanto eu estou vivo, eu vou aproveitar. Eu conheci uma família que trabalhavam em feiras livres. E a única folga era segunda-feira. E eu passei muitos anos frequentando aquela feira, que era bem pertinho da minha casa, e criar uma amizade ali e tal. E ele me falou que ele nunca fez uma viagem mais longa do que 100 quilômetros. Porque ele não podia aproveitar. Ele tinha uma bela casa, um ótimo carro, mas não podia aproveitar. Porque o interesse não era em ser próspero na família, na compaixão, nada disso. O objetivo era ter e possuir, em acumular. Então, por que vem os males? Porque a dedicação vai ser essa. Aos irmãos que são prósperos financeiramente, nós podemos também trazer uma palavra que venha descansar o coração deles. O problema, então, não é o dinheiro. O problema é quando se há amor ou preferência pelo dinheiro. Aí se torna mamão, o Deus. Exatamente, porque passa a ser o Deus dela, né? Possivelmente você também conheceu pessoas que, quando quebraram financeiramente, abandonaram Deus. Porque Deus não me ama mais. Porque Deus me amava
Quando eu tinha dinheiro, Deus me amava. Agora Deus não me ama. Quando você encontra uma pessoa que quebrou, mas tem consciência bíblica, ela fala, olha, eu cometi erros. Ou o mercado mudou, ou as coisas mudaram, ela tem consciência daquilo e nunca abandona Deus. Então, se os nossos telespectadores, depois na internet e tudo mais, se você é próspero financeiramente, fique com a palavra que Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção". Tá certo. Continue sendo uma bênção, que Deus vai te abençoar, mas não só financeiramente, mas também com uma boa noite de sono, com uma família. Não há como, Fernando, nós estamos aí envolto a um tema grande, que talvez possa ser um tema nosso aqui, sobre o suicídio. Nós estamos aí envolto na internet, Sim. tudo isso. Por que os pais não estão enxergando os seus filhos? Não é? Por que é comum os pais só verem os seus filhos através da tela ou de telas? Porque estão em busca de ter, de possuir e tal, e aquele negócio de sentar na mesa, olhar no olho, ter um momento bom juntos, abraçar, isso é prosperidade. Prosperidade para mim é agora de manhã estar sentado na minha mesa e a minha filhinha sair lá, ela dormiu na sala hoje, ela vem lá me abraçar, me dar um beijo, ficar ali do meu lado. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, tá certo. Pastor Rony, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua colaboração. Deixo o convite aqui aberto para os próximos programas também, fazer parte desse Café com Bíblia. Gostaria que o pastor deixasse aqui suas considerações finais, divulgasse o endereço e os dias de culto da igreja, pastor. Obrigado, Fernando, obrigado pelo convite, por ser o primeiro, né? Eu gostei muito de estar aqui. Estava um pouco nervoso no começo, não sabia para que lado a gente ia, mas foi muito bom. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Serquilho. A nossa igreja está ali na Avenida Francisco Gaioto, 266, no centro de Serquilho, na Rua da Rodoviária, uma igreja vermelha. Então estamos lá esperando domingos às 9 horas da manhã e também 7 horas da noite, e na quarta-feira às 7 horas da noite. Tá certo. Muito obrigado, pastor Rony. Eu que agradeço, Deus abençoe. Amém. Meu agradecimento também vai para a Ifotec, em Serquilho, que gentilmente nos cedeu os seus equipamentos para essa transmissão. Também aos irmãos do Discipulado em Serquilho. Nós nos reunimos toda quarta-feira, às 19h30, na Rua Bahia 155. Você é o nosso convidado. Agradeço também ao Eduardo, produtor da Orion TV, que acreditou nesse programa e está aqui dando todo o suporte. Um sábado abençoado. Obrigado pela sua atenção e pela audiência. Um abraço.